A paz do Senhor, mais uma vez, olha eu aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo, ao breve estudo sobre a homilética para os nossos cooperadores, obreiros da casa do Senhor, da Assembleia de Deus na Rua do Sangue, amém? Meus amados irmãos, nós temos concluído falando sobre algumas regras básicas iniciais para todo pregador, o que todo pregador deve seguir. E também devemos abordar aí que o pregador, além de tantos outros conhecimentos bíblicos e ter preparado bem o sermão, de ter entendido bem o sermão, ele precisa também ser espiritual, enfim, ser humilde, submeter-se à verdade. Ele precisa também ter um fator principal, um dos fatores principais para que ele tenha êxito na sua ministração. Eu falo aqui, queridos irmãos, que o obreiro ou o pregador, ele para ter o sucesso, ele não depende somente da organização do seu sermão, da sua pregação. Ele não precisa somente explicar e aplicar o seu sermão ou o esboço. É preciso incorporar alguns aspectos no sermão, ao sermão, ou seja, alguns valores morais, para que o obreiro possa ter êxito na sua ministração. E todos nós sabemos que para ser um bom pregador, o cristão, ele precisa observar que, em primeiro lugar, ele tem que ser vocacionado. Todos nós sabemos que a definição mais simples para esta palavra vocacionado significa chamado para pregar, para fazer algo, para cantar, enfim, vocacionado. Não é algo simples, todos nós sabemos, porque não é só querer ser pregador, não é só querer ser alguém que ensine, que ministre, é preciso ter chamada para aquilo, vocação para aquilo. E é muito importante eu ou você, nós, chegarmos, glória a Deus, ao ponto de conhecer qual é a nossa vocação. Porque tem muita gente, vou dizer aqui, que às vezes tem uma vocação para ensinar e se atrevem a ser um pregador, né, daqueles que às vezes pula, sapateia, enfim, quando a sua chamada é para ensinar, a sua vocação é para ensinar. E então ele precisa ser chamado por Deus para ser, enfim, um transmissor das sagradas escrituras, ou seja, daquilo que ele ouviu da parte de Deus. Amém? Outra coisa muito interessante é que nós queremos abordar também que o pregador ele precisa ter ou ser, para ter êxito nas suas ministrações, ele precisa ser nascido de novo. Um obreiro ou um pregador chamado que não tem uma verdadeira experiência com Deus, num novo nascimento, ou um novo nascimento, ele precisa realmente ter essa experiência novamente, ou começar a nascer de novo, né? Pensar nesse caso em nascer de novo. Porque, meus irmãos, porque tem muitos pregadores por aí, por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos, que às vezes pregam sobre amor, mas não vive o amor, mas não ama. Eles pregam sobre perdão, mas não perdoam. Eles pregam sobre santidade, mas vivem uma vida totalmente descompromissada com o reino de Deus. Então é preciso que o obreiro tenha em mente que ele precisa ser nascido de novo para poder pregar a palavra. Primeiro vocacionado, depois ele tem que ser nascido de novo. O nascido de Deus, irmãos, são pessoas humildes. São pessoas que não procuram ser melhor do que ninguém. São pessoas que têm uma visão espiritual sobrenatural. Tem pessoas que, às vezes, você sabe que às vezes para pregar, às vezes eles se gabam ou se acham melhores do que outros irmãos, do que outros pregadores, do que outros obreiros. Então é muito bom termos cuidado com isso, porque o povo estará nos vendo. Glória a Deus para sempre, de acordo com a necessidade do que o povo, glória a Deus, está passando no momento. O pregador, com a visão espiritual, ele ministra a palavra no ponto certo, como nós falamos aqui, lemos um texto sagrado lá na carta de Paulo a Timóteo, né, na segunda epístola de Paulo a Timóteo,
quando fala manejar bem, ou seja, dar o corte certo, dar a palavra certa, a dosagem certa para quem está ouvindo. Então, é preciso isso. Não é preciso ter que o obreiro ele fique tentando atingir propositalmente indivíduos, uma classe de pessoas. Então ele tem que ter muita sabedoria e ser nascido de novo realmente para que ele não possa viver uma vida, glória a Deus, totalmente atrofiada junto a isso. Outra coisa poderia ser a primeira, que é a chave principal para se ter um êxito na pregação, é a oração. O obreiro, o pregador, ele precisa ter uma vida intensa de oração. É a chave principal. Todos os homens e mulheres poderosos na Bíblia Sagrada, queridos irmãos, que tiveram êxitos, e também nos tempos passados, eles mantiveram uma vida de plena oração. Glória a Deus, de intensa oração. E a igreja atual, todos nós sabemos que ela não precisa de mais organização na parte vamos supor assim, de departamentos melhores, de bandas de músicas melhores. Não, de maneira alguma. Precisam de pessoas que se inclinem a orar, que busquem mais a presença de Deus, aleluia, através da oração. É aquele crente, aquele obreiro que senta para ouvir, como eu costumo dizer que eu costumo sentar para ouvir aqueles que sentam para me ouvir. É aquele obreiro que quando chega na igreja, se não está na escala, ele já dobra os seus joelhos, ele já começa a falar com Deus, é fervoroso. E todos nós conhecemos, glória a Deus para sempre, aquela famosa frase de um dos grandes pregadores, glória a Deus, que diz: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Então você pode, queridos irmãos, e o obreiro pode ter ou ser um maior ou melhor orador, que possa se expressar de forma eloquente, ou seja, elegante no seu falar, mas se não tiver a chave principal, a oração, glória a Deus, ele com certeza trará ou será um caos na sua ministração. Tá certo? Então guarde isso no seu coração. Outro ponto importante, que após a oração, também outro ponto fundamental, é a unção de Deus na vida. Sem a unção de Deus, o obreiro, o pregador, ele não conseguirá ir muito longe. Glória a Deus. Eu costumo dizer que a unção na vida de alguém é que faz a diferença. Glória a Deus. Nós encontramos pessoas que às vezes têm, como diz, um vasto conhecimento teológico, um vasto conhecimento de mundo, mas na realidade usam até a parte de homilética, uma arte de falar bem em público, de se relacionar com as pessoas, de interagir com as pessoas, mas a unção de Deus que é bom, nada. Tudo isso porque não tem uma vida, primeiro, de oração, não mantém uma vida de oração, também eles não buscam o conhecimento, se são vocacionados para tal chamada, para tal propósito ou ministério, e também não são nascidos de novo. Então é muito interessante isso, que Deus continue abençoando. Depois continuaremos com o terceiro vídeo, para que você possa ser cada dia mais alimentado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.